Olá, meus estudantes. Encontramos novamente comigo Domingos Borges, professor da Unidade Curricular de História e Geografia, no programa Telescola. Então, espero que estejam bem para assistir desta aula até ao fim. Por isso, na aula de hoje, vamos aprender sobre a dinâmica e estrutura da população. Vamos lá. A demografia. A demografia estuda a forma como a população, isto é, quantas pessoas vivem na Terra e como tem variado o número dos seus habitantes. A variação da população mundial deve-se às causas naturais, sociais e econômicas. As causas naturais que influenciam a variação da população são os nascimentos ou natalidade e as mortes ou mortalidade que ocorrem nessa população durante um determinado período de tempo. A diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem dá-nos o aumento ou diminuição da população. Chamamos a esta diferença crescimento natural ou saldo fisiológico. O crescimento natural pode ser positivo, negativo ou nulo. É positivo quando a população aumenta, a natalidade é superior à mortalidade. É negativo quando a população diminui, a natalidade é inferior à mortalidade. É nulo quando a população não aumenta nem diminui, a natalidade é igual à mortalidade. Para compararmos as diferenças no número de habitantes entre os vários países e regiões do mundo, utilizamos as taxas de natalidade, de mortalidade e de crescimento natural. As deslocações de população de um lugar para outro dá-se o nome de migrações. Os movimentos migratórios podem ser classificados, tendo em conta o tempo de duração, a forma que assumem ou os motivos que lhe deram origem e os territórios envolvidos na deslocação. Tendo em conta o tempo de duração da deslocação, as migrações podem ser temporárias, quando o período de tempo da deslocação tem uma duração definida. Definitivas, quando o período de tempo da deslocação não é definido. Quando a forma que podem assumir ou os motivos que estiveram na sua origem, as migrações podem ser legais ou clandestinas, livres ou forçadas. Quando há o espaço geográfico envolvido, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um país, do campo para a cidade, ou êxodo rural, ou da cidade para o campo, ou êxodo urbano. Externas ou internacionais, entre países de um mesmo continente, ou intracontinentais, ou entre países de continentes diferentes, ou intercontinentais, sendo as migrações um fator responsável pela variação da população mundial. Importa conhecer como se distribuem no mundo, quais são os países que mais recebem população e os que mais enviam. O saldo migratório pode ser positivo, negativo ou nulo. É positivo, ou seja, contribui para o aumento da população, quando a imigração é superior à emigração. É negativo, isto é, contribui para a diminuição da população, quando a imigração é inferior à emigração. É nulo, quando a imigração é igual à emigração, ou seja, não interfere na variação da população. Para sabermos os valores do crescimento ou diminuição de uma população, é necessário calcular o seu crescimento efetivo, ou seja, somar o crescimento natural e o saldo migratório. Telespectadores, chegamos ao final da nossa aula. Eu sou Domingos Borges e a equipe que trabalho agradecemos pela vossa atenção. Voltamos a aprender na próxima aula com outro título. Até já!